Olá galera, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre teoria econômica ou evolução do pensamento econômico. Hoje nós vamos falar sobre o economista Milton Friedman. Tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1976, nasceu nos Estados Unidos e é um dos fundadores da escola monetarista. Rodando a vinheta aí galera, nós vamos começar a aula, hein? Vamos lá, galera? Então, olha só. Como eu falei, ele nasceu nos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel em 1976, tá? E é considerado um dos fundadores, vamos dizer, o pai da escola monetarista. Por quê? Porque ele vai defender que o volume de dinheiro na economia influencia na produção, ou seja, influencia no preço e na quantidade produzida. Nem todos os economistas concordam com isso. Muitos economistas antes de Milton Friedman vai diferenciar a economia na parte monetária da economia real. A economia real que eles consideram é a produção de bens e serviços. E a moeda não conseguiria nem aumentar nem diminuir a quantidade de bens e serviços produzidos. Mas Milton Friedman vai dizer que sim, a quantidade de moeda e a inflação elas impactam na questão da produção. Outra questão monetária também, a gente tem que lembrar aqui, que é a questão cambial. Tá? Então nós estaremos falando aí da inflação, produção de moeda e da taxa de câmbio, ok? Bom, ele vai defender rigorosas políticas na área, tá, de controle da inflação. Ele vai dizer que somente o controle da inflação, através de um rígido controle fiscal e tributário do país, conseguiria colocar uma economia nos trilhos. Vamos lá. Falando em outras palavras, o que deveria ser feito? O Estado deveria controlar os seus gastos, diminuir os seus gastos o máximo possível, pagar as suas dívidas públicas, evitar o aumento da dívida, fazer todo esse controle fiscal das contas do governo, deixar todas as contas em dia. Isso traria mais estabilidade para a moeda, que seria o controle da inflação, e conseguiria também dar uma vantagem em relação à questão cambial para o país. Então, a questão da economia, como ela melhorar, passa pela questão do controle, tá, fiscal que o país tem. Hoje muitas pessoas conhecem como austeridade fiscal, né? O FMI usa muito essa palavra austeridade, que seria o controle dos gastos públicos como uma forma de demonstrar credibilidade. Primeiro para os credores que têm a dívida pública de um país, mostrar, olha, não há chance de darmos o calote em vocês. Segundo, para os investidores, né, que vão fazer investimentos direto em construções de fábricas, empresas, né, abertura de empresas no país, mostrando para eles, olha, nós temos um país sólido e estável, pode vir para cá. E quando controla a inflação, facilita-se o planejamento das empresas. Essas empresas elas vão conseguir fazer um planejamento para longo prazo, porque sabem que a inflação não está descontrolada, ela vai sempre estar ali num patamar pequeno e num patamar bem previsível, tá? A economia brasileira, no momento, passa por isso, tá? Nossa inflação fica ali entre 3, 4, 5% e não varia muito. Então, assim, nós temos uma amplitude pequena, podemos dizer que de 3 a 5% a amplitude da inflação brasileira hoje. É bem controlada, tá? Dá para você fazer um planejamento de uma empresa para os próximos 10 anos, colocando aí uma taxa de inflação média de 4%, que se houver algum erro no orçamento vai ser bem pequenininho, tá? Claro, toda previsão, todo orçamento que você faz, ele pode ter um erro, né? Porque você está tentando fazer previsões sobre coisas que, obviamente, como eu falei, previsão, né? Que vão acontecer, tá? Então pode ter um erro, mas no caso do Brasil, a inflação controlada facilita o planejamento empresarial. Bom, vamos lá um pouquinho. Milton Friedman vai defender também que a política está intimamente ligada com a política. Não tem como separar a economia da política, segundo Milton Friedman. Ou seja, há uma relação obrigatória, compulsória, entre políticas econômicas e políticas econômicas e políticas públicas, tá? Políticas individuais. Ou seja, em outras palavras, o sistema econômico está vinculado com o sistema político. Quem não assistiu a aula de sistema econômico e sistema político na playlist de Sociedade Contemporânea, eu aconselho a assistir,
porque essa aula do Milton Friedman aqui exige que você saiba um pouquinho sobre o que é sistema econômico e o que é sistema político, mas eu vou aqui resumir para vocês, tá? Sistema econômico é a forma como a sociedade organiza-se para atender às suas necessidades econômicas. Isso, tá, é sistema econômico. Já os sistemas políticos é a forma ou as formas, né, como as sociedades se organizam para atender às suas decisões coletivas. Ou seja, a economia está ligada à necessidade material, a política, o sistema político está ligado à tomada de decisão no que impacta a sociedade como um todo. Segundo Milton Friedman, não é possível você fazer todos os tipos de combinações entre os sistemas econômicos e os sistemas políticos. Por exemplo, segundo ele, não é possível você conciliar o socialismo com a democracia. Para ele, na visão do autor, sempre o socialismo vai estar ligado à opressão, ou seja, à pouca liberdade das pessoas. Na visão do Milton Friedman, o capitalismo e as instituições capitalistas foram as responsáveis por iniciar, vamos assim dizer, no século moderno, idade moderna para a idade contemporânea, né? Por estabelecer, criar e ali afirmar as instituições democráticas, ou seja, a democracia, o surgimento da democracia está relacionado com o surgimento do capitalismo, tá? As relações capitalistas são as relações que criam a liberdade, tá bom? E aí? E essa liberdade? Como que ela tem que ser, tá? O máximo de liberdade possível, segundo Milton Friedman. Tanto a liberdade econômica quanto a política. Mas, segundo ele, quando você vai dando liberdade econômica, automaticamente você vai dando liberdade, tá, política. Ou seja, a liberdade econômica dá liberdade aos indivíduos de fazerem o que eles querem. Um dos exemplos ele dá aqui no livro dele, Capitalismo e Liberdade. É o principal livro deles, tá, galera? Se vocês quiserem se aprofundar em Milton Friedman, esse livro que vocês têm que ler. É um livro muito bom, tá? Ele não usa, vamos dizer, do economês, né? Ele não dificulta a leitura. É excepcional fazer a leitura desse livro. No livro Capitalismo e Liberdade, ele vai dar como exemplo o sistema de educação pública, e olha que ele está falando dos Estados Unidos, tá? Ele não está falando do Brasil. O sistema de educação pública nos Estados Unidos, que até o ensino médio é sistema público. Segundo ele, o sistema público dos Estados Unidos é muito ruim. E é ruim por quê? Porque não funciona a educação na mão do governo, segundo Milton Friedman. Então, o que o governo deveria fazer? Privatizar totalmente a educação. Todas as escolas agora de ensino fundamental e médio seriam privadas e o governo daria uma espécie de voucher, tá? Ou seja, daria como se fosse ali um cupom falando que você tem tanto para colocar o seu filho na escola. E através desses vouchers, né, ou desses valores que eles receberiam, é muito próximo do que a gente conhece como FIES ou ProUni, tá? E aí os pais escolheriam, só que no nosso caso é para o ensino superior. Na indicação de Milton Friedman é para o ensino médio. E aí as famílias usariam esses vouchers para colocar os seus filhos nas escolas que eles consideram como sendo as melhores escolas. Isso daria concorrência para as escolas. As escolas que quisessem atrair os pais com os vouchers maiores, ou quisessem atrair mais pais para aquela escola, para colocar os seus filhos ali, elas teriam que fazer o quê? Primar pela qualidade. Então eles teriam que cuidar da qualidade da escola para poder atrair mais pais e conseguirem ali com os vouchers as suas rendas para a escola. Isso seriam escolas privadas, com dinheiro público pagando os vouchers, e os pais decidiriam aonde iriam matricular os seus filhos. E ele vai dizer sempre isso, que a liberdade econômica, ela dá liberdade política, ela dá liberdade de ação para os indivíduos, a liberdade de escolha. Escolher em qual escola estudar, escolher em qual empresa consumir, escolher de qual companhia comprar luz, de qual companhia receber água. Então, a liberdade do mercado de concorrência perfeita, é basicamente isso que ele fala. Sobre a economia brasileira, ele vai falar aqui na década de 90, sobre a crise cambial brasileira e a inflação que estava alta. Ele vai falar que no Brasil só havia um caminho para o Brasil voltar a crescer de forma organizada, fazendo um rígido controle fiscal. Ou seja,
ou diminuindo os gastos do governo, ou aumentando a tributação para ter uma arrecadação maior. Claro que sempre ele deixa a entender ali no livro dele, de forma implícita, que sempre é melhor você optar pelo caminho, tá, de diminuir os gastos públicos, porque o aumento de impostos ele pode prejudicar e afugentar investidores do país, ok? Bom, para a gente encerrar aqui, Milton Friedman fala sobre a questão da sociedade. Olha só, esse ponto aqui é bem interessante, galera. Ele fala que numa sociedade há pontos onde a sociedade concorda entre si sobre alguns assuntos e há pontos onde uma parte significativa discorda de uma outra parte. Vamos colocar aí 40% a 60%. 40% da sociedade quer uma determinada política, vamos dizer aí, construção de ciclovias, e 60% quer a construção de mais avenidas para carros. É uma coisa pequena, não é? Beleza. Quando são coisas pequenas, o governo consegue intermediar e resolver, como se fosse um árbitro, aquele problema. Agora, imagina que as sociedades começassem a discordar em relação a tudo, tá? Ou quase tudo. Se houver muitas discordâncias na sociedade sobre vários assuntos, possivelmente ou vai ter uma guerra civil, ou vai ter um pedido de separação. Tá? Provavelmente uma parte do país que não concorda com as medidas tomadas pelo governo central vão pedir para sair, porque é uma diferença. Imagina que a parte do sul de um país discorde totalmente, por exemplo, da parte norte do país. Se eles discordam em pequenos pontos, o governo consegue fazer ali uma intermediação. Agora, se eles discordam em vários pontos, por exemplo, o norte é a favor do aborto, o sul é contra. O sul quer a construção de estradas para mais caminhões, o norte quer ferrovia, por aí vai. Se há uma diferença de valores muito grande entre duas partes de um país, eles não vão conseguir formar uma mesma sociedade. O que vai acontecer? Vai ter um rompimento, pode ser um rompimento pacífico ou não pacífico, através de uma guerra, por exemplo, como aconteceu na Guerra de Secessão nos Estados Unidos no século XIX, né? Ou como aconteceu no Brasil, na Revolta Farroupilha, na Revolta de São Paulo, durante o governo de Getúlio Vargas, né? Que exigia uma nova Constituição, até mesmo a separação do Brasil, e isso faria com que a sociedade se rompesse. Tá? Qual seria a solução, segundo Milton Friedman? Quanto mais serviços e produtos você coloca na mão da iniciativa privada, o próprio mercado controla esses problemas. Tá? Então o mercado seria a solução. E a função do governo? A função do governo é ser um árbitro, tá? Estabelecer as leis e depois fazer com que a população cumpra as leis que foram colocadas na regra do jogo. Tá? Então o governo é um garantidor da regra do jogo, manter a estabilidade do sistema. É muito daquilo que a gente viu na escola neoclássica sobre Estado mínimo. Tá? A escola neoclássica vai influenciar bastante a escola monetarista, que é a escola que Milton Friedman ajudou a fundar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem algum economista que a gente ainda não abordou aqui no canal, coloca nos comentários. Não se esqueça, galera, tá vendo esse vídeo, se inscreve, isso é muito importante, galera. É muito importante para manter o nosso vídeo no ar, para motivar o nosso trabalho aqui, tá? Coloca um joinha se você gostou da aula, 2 cliques, galera. Um no joinha, um em se inscrever, hein? Tô contando com vocês, galera, para se inscrever nesse canal. Vamos lá, ajuda o canal, galera. Conto com vocês, hein? Tchau, tchau. Fui!